Gravar. Ok, gravando. Bom, então vamos lá. Então, a nossa live hoje, tá? É sobre verrugas plantares e calo conúncleo. Por que calo conúncleo? Porque vocês confundem as verrugas com calo. Vocês não sabem se é uma coisa ou outra, às vezes tem dúvida, né? Então, hoje a gente vai tirar todos esses questionamentos, tá bom? Então, assim, só lembrando, tem dúvida no que eu estou falando no momento, vai lá no bate-papo e deixa a sua pergunta lá. Não abram os microfones, tá bom? Porque isso é muito desagradável. A gente está falando, aí vai lá e interrompe na hora, tá bom? Então, para quem não me conhece, que está nessa live pela primeira vez, tá? Meu nome é Célia, eu sou fisioterapeuta, eu sou técnica em podologia há 20 anos, tá? E também sou quirodatilogista. Para quem não sabe, quirodatilogista é especialista da mão, é a podóloga das mãos, tá? Tem muitas de vocês também que futuramente querem fazer esse tipo de curso também, que eu também aconselho, ok? Então vamos lá. A gente vai falar dar uma iniciação, tá bom? Para depois vir as outras questões. Então, as verrugas tem como a gente causal, né? O que causa verruga é o papiloma vírus humano, que a gente fala por HPV. O vírus aparece na sola dos pés, através de pequenas fendas, cortes, rachaduras ou outros pontos de porta de entrada. Então, prestem bem atenção. Para acontecer um vírus no pé, ele precisa ter uma porta de entrada. Ele não entra por acaso, tá bom? Então, você tem que investigar como foi que isso aconteceu, ok? A maioria das verrugas plantares, que é o que nós chamamos... Gente, desliga o som. A maioria das verrugas plantares não é um problema de saúde grave, mas pode causar desconforto estético, dor, principalmente durante a prática de exercícios de impacto. Às vezes incomoda, tá bom? Incomoda muito em crianças, tá? Por isso que os pais acabam nos procurando. Hoje em dia, vocês estão atendendo muitas crianças, eu estou percebendo porque vocês mandam para mim perguntando, tá? As verrugas plantares são duras, de crescimento granulado e geralmente aparecem na região plantar, nas áreas que sofrem maior pressão, ok? Então vamos entender isso daí. Aqui tem um desenho da verruga para estar mostrando para vocês. Aqui onde está escrito verruga é por onde ela entra, ok? Então ela vai penetrando na camada, só que como ele é um vírus, então primeiro ele tem que se multiplicar, para depois ele aumentar, para ele tomar conta da célula, tá? Tem questões aí mais para frente para poder mostrar para vocês. Então vamos lá. Que é só um desenho, só para vocês irem entendendo. Tumoração epitelial benigna circunscrita. O que é circunscrita? Que ela tem limites delimitados dentro de uma circunferência. Então, a maioria das verrugas, elas têm uma circunferência, ok? Mas tem verrugas diferenciadas também, que vocês vão aprender. Elas são encapsuladas, porque elas são vírus, tá? Elas têm várias camadas, altamente vascularizada, composta por tecido fibroso conjuntivo. Tá ouvindo? Uhum. Gente, desliga o som. Aí, ó. Bem? Você ligou o som lá. Ana Maria, desliga o som. Tá ouvindo bem? Aí, Ana Maria, desliga o som. Ana Maria. Vamos lá. Composta por tecido fibroso conjuntivo e no interior por papilas e capilares hipertróficos. Aqueles pontinhos preto que a gente vê, aquilo ali se chama capilares hipertróficos. Esse é o nome correto, ok? Formada por uma zona central, onde se situa o núcleo.
Para se desenvolverem, é necessário uma célula indulgente, uma célula que vai facilitar a propagação do vírus, ok? O período de incubação pode variar entre 1 a 6 meses. No caso do pé, localizam-se na epiderme e estão restritas por um anel córneo. Então, vamos lá. Isso daí são só algumas características falando o que é uma verruga plantar, tá? Mecanismo de ação dessa verruga. Vamos entender aqui. Um negócio aqui, gente. Espera, deixa eu tirar isso aqui que tá me incomodando. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado aí. Então, vamos lá. Como que é o mecanismo da infecção do HPV? Essa primeira aqui, onde está escrito pele normal, olha lá, a camada da pele está perfeita, né? Não tem nenhuma rachadura, não tem nenhuma fenda, nenhum arranhão, ela está perfeita. Assim que se encontra na nossa pele. De repente, aconteceu o quê? Perda de solução de continuidade. Esse é o nome correto quando existe aqui, ó, uma fissura, tá? Tá bem aqui, ó. Ocorreu uma fissura. Se ocorrer uma fissura, ocorreu uma porta de entrada. Então, o que vai acontecer? O vírus vai entrar, tá? O vírus vai entrar. Ele entrou, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a produzir o seu RNA dentro da célula, vai se multiplicar, ok? E aí, a célula entrou e pronto, tomou conta, multiplicação viral na lesão. Tá? É assim que funciona, ok? Outra coisa também que nós vamos ver mais para frente vai depender muito do sistema imunológico dessa pessoa, tá bom? É um vírus, tá, gente? Então vamos lá. Hoje nós estamos lidando com isso, com o vírus, né? E tem, por exemplo, o vírus da gripe. Você está num local onde uma pessoa está gripada, não necessariamente você também vai ficar gripado, mas se você tiver com uma baixa imunidade, com certeza você vai pegar o vírus, tá? Então, o vírus, assim, ele se multiplica muito rápido, tá? Demonstração das camadas da verruga. Olha que interessante. Esse gráfico eu peguei do Bem-Estar na Globo. E o que ele mostra? Que, por exemplo, no caso nosso de podólogos, a gente faz o quê? Desbastamento por camada, ok? A gente não faz cirurgia, a gente faz por camada. Então, aqui está mostrando que quando você tira uma camada, embaixo dessa outra camada tem o vírus, tá? Então, aqui essas bolinhas, elas estão representando o vírus. Tá? É por isso que quando a gente faz o desbastamento de uma camada, logo a gente já cauteriza. Por quê? Porque tem vírus ativo ali, tá bom? Então, olha só, tirou uma camada, olha lá, o vírus se espalhando. Tá vendo? Por isso, gente, que é o seguinte, quando você vai fazer um desbastamento, você tem que tomar muito cuidado com os instrumentais, né? Por exemplo, vai usar uma lâmina descartável, tem que fazer o descarte correto dela, não ficar colocando junto com outras coisas. Não pode lixar, não se lixa a verruga em hipótese nenhuma, porque você está lixando, você está espalhando o vírus. Olha aí, ó. Tá mostrando bem a imagem. Olha a próxima imagem. Olha isso. Tá vendo? Olha quantas camadas ele já tirou. Já tirou 1, 2, 3 camadas e continua. Por quê? Porque ele é fundo mesmo. Tanto é que quando a gente vai fazer um tratamento de verruga, a gente fala até 10 sessões, né? Dificilmente você em 1, 2, 3 sessões você consegue eliminar o vírus, tá bom? Então isso aqui é só uma demonstração para vocês verem que ele é em camada, por isso que nós cauterizamos assim, tá bom? Então vamos lá. Como que acontece o autocontágio, que se chama? O autocontágio acontece através do sistema linfático, desde o papiloma mãe até os papilomas satélites. Duros, amarelados, crescem do interior para o exterior
e podem ser confundidos com calos com núcleo. Esse caso aqui que ele está explicando é quando a pessoa tem várias verrugas. Olha aqui, ó, se vocês prestarem bem atenção e a gente for contar aqui, ó, só aqui em cima tem 3, aqui tem 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque houve um alto contágio interno pelo sistema linfático, entendeu? Então, assim, a pessoa está com muita baixa imunidade mesmo, entendeu? Nesse caso, assim, quando eu vejo muitas verrugas, eu não gosto nem de mexer. Na verdade, eu mando para o dermato, tá? Porque eu acho que, assim, até 2, 3, eu acho que ainda dá para a gente fazer. Mas quando tem muito assim, vai precisar de tomar medicamento. Então, aí eu acho que já é questão de médico, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, que o mapa do sistema linfático plantar. Então, olha lá, ó. O sistema linfático, ele está bem superficial. Então, se ele tiver contato ali com o vírus na corrente sanguínea, ele vai ser transmitido para outros locais. Por isso que vai levando. Então, por isso que a gente chama isso de autocontágio, tá? É pelo sistema linfático que isso acontece. Tudo bem? No primeiro caso que a gente viu, foi por uma abertura, uma fenda, né? Uma coisa normal que acontece, mas tem esse outro jeito também, tá? Porque, por exemplo, no caso aqui não seriam várias fendas, não seriam várias rachaduras, tá? Então, aí é pelo sistema linfático da pessoa, ok? Epidemiologia. Então, a porcentagem é de 3% em crianças e jovens. Qual que é a faixa etária de maior incidência? Ela está entre 5 anos e 12 anos. Tá? E está aumentando essa faixa aí. E jovem até 20 anos. Vocês podem perceber que, assim, idoso, pessoas mais velhas, é mais difícil. Pode ocorrer, mas sempre mais em jovem. Pode perceber isso daí. Maior incidência em pessoas que fazem uso de piscina, esporte, tipo de esporte, esporte que usa os pés, que fica descalço, tá? Que tem contato com plataformas, tatames, tá? A gente já pegou um caso de uma menina que ela fazia um esporte tipo judô, karatê, e aí a gente acabou levantando que o tatame não tinha nenhum tipo de higienização, tá? E aí ela pegou a verruga, tá? Crianças que ficam muito descalças, brincam em quintal, que tem animais, são muito propensas. Pessoa que vai muito na praia, que anda muito na areia, também é propensa a pegar. Não há distinção de sexo, tá, gente? Falar, verruga dá mais em homem do que em mulher, não existe, tá bom? A maior prevalência é unilateral, isso é, sempre acomete mais um pé, e eu acredito que seja o pé de mais hiperpressão, pé que você põe maior descarga de peso, né? Por exemplo, as pessoas que são destra normalmente jogam o seu peso contralateral, né? Que... Só um minutinho, gente. Como eu estava falando, são as pessoas que jogam o seu peso contrário. Por exemplo, se eu sou destra, eu vou jogar o meu peso mais para a esquerda, né? Então, se eu coloco maior descarga, eu tenho maior propensão de ter microtraumas, que às vezes são imperceptíveis, tá? Como eu estava falando aqui, a zona de carga, 72% no antepé, carga moderada, 19% no retropé, e sem carga, 9% no médio pé. Então, é mais difícil ter verruga no médio pé, tá? Vocês podem ver que a maioria no antepé ou no retropé. No meio ali, acho muito difícil, mesmo porque nós temos aí o arco plantar, né? Então, assim, isso já dá o quê? Menos impacto no solo, tá? Então, é por isso que eu acredito que seja mais antepé e retropé, tá bom? Vamos lá. Classificação das verrugas, isso é bem importante, tá? É que eu preciso tirar um negócio tá aqui. O pessoal entra depois e aí dá um tchutchu no... Então, vamos lá. Aqui.
Classificação. Então, nós temos aí o HPV, gente, tem milhares de tipos de HPV, tá bom? Então, para cada localização, ele é um tipo de HPV. Se for para a mão, ele é um tipo, se for para o rosto, ele é um tipo. E assim vai indo, tá? No nosso caso, que é da podologia, o nosso é o HPV tipo 1, tá? Que é verrugas plantares comuns, lesão profunda de crescimento normalmente para o interior. Por isso que é verruga plantar, ela cresce para dentro, enquanto que a vulgar é para fora, ok? Para o exterior, falamos de verruga, podemos também chamar de verruga pedicular, tá bom? Aparecimento em zonas de hiperpressão, tá? Da hiperpressão, tem microtrauma, e aí você pode estar suscetível a pegar uma verruga, então... Essa daí é bem uma característica aí que a gente está vendo, né? Bem comum de vocês. Pode ser confundida com calo? Pode, gente. Ainda tem muita gente que confunde, tá? Deixa eu voltar aqui. As periungueais. Situadas no bordo ungueal, o seu crescimento é em profundidade, pode afetar o canal, a matriz, o leito ungueal e provocar deformidade na lâmina ungueal. Gente, é muito comum, por exemplo, as pessoas não entenderem e começarem a cortar. Quando você corta, ele sangra e aí você pode estar levando também para outro local. Tem muito também na mão, tá? As pessoas que ainda fazem mão, manicure, pegam muito verruga periungueal, tá? A verruga periungueal, ela pode ser causada também por trauma, mas também por material infectado, tá? Então, de repente, você tá usando, você nem tá sabendo, né? Não fez lá a higienização correta, e aí você acaba pegando, tá? Mesmo em casa, vai passando de um para o outro. Tem que tomar muito cuidado. Gente, ela fica parecendo uma couve-flor, ó. Olha o desenho dela. É muito fácil de você entender o que é uma verruga periungueal. Mas ainda tem muita gente que ainda tem problema com isso, tá? Então, espero que quem esteja hoje nessa live consiga, então, sanar isso daí, tá bom? E tem também, gente, as interdigitais. Elas são menos comuns, mas existem, tá? Então, ela tem um aspecto esbranquiçado e mole, pode ser confundido com calo mole, precisa prestar atenção, porque sempre tem as papilas hipertróficas, ok? Como eu falei aqui, pode ser confundida, elas são muito dolorosas devido à pressão durante a marcha, tá? É pela localização dela. Por que nesse lugar seria mais difícil? Primeiro, porque ele é mais fechadinho, né? E talvez porque ela tenha em um local e acabe indo para ali, tá? Acabe sendo tipo a linfática, tá bom? Nesses casos aí que pode estar acontecendo uma interdigital. As subungueais também, vocês confundem bastante, acham que é micose, tá? Mas elas têm um pontinho preto que identifica. Elas ficam nesse aspecto aqui que vocês estão vendo, ó. É um aspecto de couve-flor, gente. Isso que vocês têm que ver, tá? A micose, o que ela faz? O fungo, ele come a queratina. Então, a lâmina, ela fica oca, tá? Ela fica sem estrutura. E as outras patologias, não. Então, olha aqui nesse caso aqui, ó. Ela tá crescendo por baixo da lâmina. Por isso que ela é subungueal. Ela pode também danificar, tá? Então, vamos lá, ó. Devido à pressão existente entre a lâmina e o leito ungueal, tende a ser muito dolorosa. À medida que crescem, a pressão aumenta sobre a lâmina, provocando cada vez mais dor. Aqui embaixo, gente, ó, eu coloquei um caso bem típico para vocês, real, tá? Caso nosso do laboratório. Deixa eu pegar aqui uma... que eu saí, gente. Não era para sair, para pegar aqui a canetinha. Ó, estão vendo bem aqui na ponta, ó. Então, ela tem uns pontinhos, né? As papilas hipertróficas. São nas duas lâminas, tá?
e a gente tratou desse caso. A gente só não tem um depois, a gente perdeu muita foto. Quando eu fui roubada, eu perdi muita foto. Então, assim, ó, só para vocês verem que não tem nada a ver com micose aqui, tá? Não tem nada a ver. Então, dá para vocês conseguirem entender muito bem as diferenças. O que é legal também, gente, é vocês começarem a ver imagens, né? A montar um álbum, tá? Com as coisas que vocês fazem, que aparece. Vocês estão em vários grupos, o grupo dá muita informação. É só ficar atento, tem que estudar. Podologia tem que estudar para sempre, tá? Não tem como você saiu da escola, pronto, eu tô a maravilhosa, né? Aí que você se engana, aí que não, viu? Então vamos lá. Sempre que eu saio da tela. Só vou apagar ali, tá, gente? Vamos lá. Outro tipo, que se chama HPV tipo 2. Esse tipo aqui, gente, é o mosaico. Ele também é bem conhecido dentro da podologia. Surgem por autocontágio, como a gente já aprendeu, que é pelo linfático. Elas são bem planas, tá? Mais ou menos geométricas, esféricas. Elas têm bastante papilas hipertróficas, vocês podem perceber aí. Normalmente de cor branca indolor, evoluem a partir da célula-mãe. Célula-mãe é a primeira célula, tá, gente? Que estão todas interligadas por via linfática, tá? Então, olha, aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui tem mosaico, ó, tá? E aqui já tá com 3, ó, tá vendo? Então, são bastante. Nesse tipo de caso, assim, como eu disse, eu mandaria para o médico, tá bom? Para descobrir outras causas, tá? E a tipo 4 são umas verrugas também que vocês confundem bastante, porque ela tem um aspecto hiperqueratósico. O que quer dizer isso? Antes de você enxergar a verruga, tem aquela hiperqueratose, tá? Que aí é onde vocês se confundem, tá? Que às vezes vocês ficam em dúvida. Será que né? Entendeu? Só que tem dicas que eu vou passar para vocês que nunca mais vocês vão errar. Nesse caso aqui, olha isso aqui também, gente. Ela tem várias verrugas, tá? Várias. Então a gente precisa se atentar a isso daí, tá bom? Quais são os fatores, então, de desenvolvimento da verruga? Primeiro, imunológico, né? Diminuição do sistema imunitário, que pode provocar alteração dos fatores defensivos, ok? Psicológico, que pode levar a uma diminuição dos fatores de defesa celular. Às vezes a pessoa está passando por um problema, tá? Não está aguentando, ficou suscetível, e aí não cria resistência, tá bom? Está passando por uma depressão, né? Alguma situação que está acontecendo naquele momento, e aí isso ajuda a diminuir o sistema imunológico. E doenças imunodepressoras, tá? O tratamento dessas doenças são feitas com medicamentos que diminuem a defesa do organismo. Então, pode deixar também um indivíduo suscetível ao surgimento de verrugas. Então, gente, é o seguinte, quando vocês vão fazer uma ficha de avaliação, vocês têm que fazer todo o questionamento, todo, tá? Porque senão vocês não conseguem ajudar o seu cliente. Ficha de avaliação, ela serve para isso, tá bom? Que tratamento que nós temos hoje, né? Então, vamos lá. Nós temos químico, físicos, cirúrgicos, laser, carbonização e medicamentoso. Qual? Medicamentoso via homeopatia. Tem alguns podólogos que tratam com homeopatia, tá bom? Eu não trato, eu não gosto de indicar nenhum tipo de medicamento para o meu cliente, tá bom? Mesmo que esse seja homeopatia. Primeiro, porque eu não tenho formação homeopática, tá? Então, assim, até esse tipo de medicamento pode fazer algum mal, né? Então, eu sempre trato com local, porque local eu tô vendo o que eu tô fazendo, eu vejo a reação do meu cliente, o cliente me dá um feedback, né? A gente faz imagem e tem um resultado final. Então, é esse tratamento que eu prefiro, tá bom?
Agora, se a pessoa acha que ela tem que tomar algum medicamento, é o médico que tem que indicar, sempre, tá? Até mesmo algum medicamento via tópico, que não faz parte do nosso quadro, é o médico que tem que indicar. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Pode ser qualquer tipo de pomada. A gente não tem que indicar, porque não é da nossa categoria indicar nada, tá? Prestem bem atenção nisso, tá? Porque ainda tem podólogo que fica lá passando pomadinha, indicando pomadinha. Não pode, tá, gente? Então, vamos lá. Químico. O que a gente tem de químico hoje? A gente tem o ácido nítrico, a gente tem o ATA, a gente tem os ácidos salicílico misturado com ácido lático, que são aqueles que vendem na farmácia, que são aqueles que o cliente vão comprar por conta própria e não sabem utilizar. Todos esses ácidos que estão aqui tem que saber utilizar. Eu não vou falar de protocolo, tá? Porque a aula não é de protocolo, de ficar ensinando nada, mesmo porque todo mundo que está aqui, de alguma maneira, sabe ou aprendeu a utilizar alguma coisa, tá? Os físicos têm crioterapia, tem alguns podólogos que fazem curso de crioterapia. Não sou a favor, tá? Porque eu acho que você tem que ter muita experiência. Esse Criopen, ele é uma caneta, pelo que eu vi, ela é bem bacana, só que eu acredito que ela deve ser bem cara, e aí você acaba tendo que cobrar caro o seu tratamento. E outra coisa, verruga não é uma coisa assim que nem onicofose, que tem a toda hora, né? Então, eu acho que é um investimento muito alto para procedimentos esporádicos, tá? O alta frequência, gente, eu vi um artigo científico falando do resultado da alta frequência em verruga, tá? Como que foi o tratamento? Elas fizeram a aplicação 3 vezes ao dia com aquele eletrodo que eu ensinei na aula de alta frequência, né? O eletrodo cauterizador fechado, que ele tem tipo um fiozinho de aço na ponta, tá? Então, elas pegaram um grupo de pessoas, isso foi um estudo, ok? Então, nesse estudo, eles cauterizaram todos os dias 3 vezes. Eu estava fazendo mais ou menos as contas, seria tipo assim, ó, manhã, depois almoço e final da tarde, tá? Para dar um tempo mais ou menos de 4 horas de uma aplicação para outra. Então, elas fizeram 15 minutos ao dia. Total foram 3 meses. Quais foram os resultados? Excelente, tá? É quase o que a gente faz, porém com um pouquinho menos tempo, tá? Porque realmente o alta frequência, como vocês sabem, ele é maravilhoso. Eu dei uma live, quem perdeu, eu expliquei bastante coisa para tratamentos com alta frequência, inclusive para cauterizador de verruga, tá bom? É que é assim, se você usar o alta frequência, não dá para ser uma aplicação por semana. E aí que eu te pergunto, seu cliente ele viria mais vezes, né? Então, se a gente fizer no ácido, né, ou no outro aqui que eu vou falar, ele vem a cada 7 dias, então é flexível para ele, tá? Depende muito do nosso cliente, do tempo dele, né? Tem tudo isso daí. Cirurgia, que é o cirurgião que faz, é com extração, o auxílio da eletrocoagulação, tá? Tira de uma vez. Aí tem o laser, tá? Não posso falar nada porque a gente não utiliza o laser, mas quem utiliza sabe que o laser também dá para fazer, né? Só que também é uma coisa que você vai ter que cobrar mais caro, tá bom? E tem também, que é o queridinho nosso, que é o eletrocautério de plasma, né? Ele faz uma cauterização seca com carbonização tecidual. Como que a gente faz? A gente faz também uma aplicação uma vez por semana e a gente intercala, tá? Ou com ácido nítrico ou com ATA. Como intercala, professora? A gente faz uma semana eletrocautério, na outra semana a gente usa um químico, tá? Dá super certo. Ah, eu só quero usar o eletrocautério, também dá certo? Com certeza também dá certo, tá? É que tem umas profissionais que
que faz o seu próprio protocolo, ok? Eu prefiro, o que eu faço? Vamos lá. Na quarta-feira a gente faz assim. A gente vai usando o eletrocautério até enquanto o cliente aguenta. O que é isso, quanto o cliente aguenta? Porque é por carbonização. Então, a carbonização ela tem uma intensidade, certo? Se você acabar colocando baixa intensidade, ele vai acabar não fazendo muito efeito. Por quê? Porque já está na finalização dessa verruga. Quando já está querendo chegar num tecido bom, então o seu cliente ele começa a sentir mais o processo. Aí eu mudo o protocolo. Como eu mudo o protocolo? Eu volto para o ácido, que dá super certo, que a maioria que as meninas fazem, ok? E como eu disse, tem as medicinas complementares. Qual é essa? A homeopatia e aromaterapia. Então, vamos lá. Tem óleos essenciais que ajudam também na eliminação da verruga, que são ele, o tuia, né? Não sei se todas vocês conhecem o tuia e tomilho. Porém, lembrando que tuia e tomilho são óleos essenciais. Óleos essenciais, então, na verdade, o protocolo tem que ser home care, tá? Por quê? Porque vai ter que ser utilizado todos os dias. A não ser que você monte um protocolo, por exemplo, de uma semana ele vem para fazer uma aplicação e durante a semana ele vai estar utilizando algum óleo essencial. Gente, eu particularmente não gosto desse tipo de protocolo, porque eu acho que o cliente não faz e não vai dar resultado, tá? Mas tem pessoas que gostam de adotar essa medida complementar da aromaterapia. Tem de tudo, tá bom? Por exemplo, o seu próprio cliente pode falar, não, eu sou adepta do mais natural. Tudo bem. De repente é uma criança e ela quer tratar com tuia, tá? E aí você indica. Tem que se estudar mais, tá bom? Para poder trabalhar com essa aromaterapia, tá? Esse daqui, para quem não conhece, nunca ouviu falar, esse daqui é o aparelho de eletrocautério. Tá? Então, quando a gente fala aqui da intensidade, onde está mostrando o número 2 no visor, é justamente onde você vai mudando, né? Onde eu explico para as meninas, quando elas fazem o curso, a maioria já fez curso comigo muitas vezes, acho que nós estamos na 5ª turma, se eu não me engano. Então, assim, a gente vai explicando quando você tem que usar cada tipo de intensidade, agulha e tudo mais, tá, gente? Então, esse é o queridinho hoje da podologia. Ele não serve só para verruga, né, gente? Ele serve para melhorar a vascularização, por exemplo, de um calo, para acelerar o processo de cicatrização de um granuloma e o que mais a sua imaginação permitir, ele serve. Só você tem que saber como utilizar, ok? Então, vamos agora, a gente terminou verruga, tá? Então, eu falei tudo o que tinha sobre verruga. Agora, a gente vai entender um pouco sobre a formação dos calos. Aonde está essa diferença aí? Então, vamos lá. O calo, ou eloma, o calo, ele também é chamado de eloma, tá? Então, por exemplo, às vezes vocês querem pegar um artigo científico para estudar um pouco mais sobre calo, se você jogar calo, vai aparecer vários tipos de calo. Agora, se você jogar a palavra eloma, aí sim você vai achar o que você realmente quer, tá bom? Então, calo ou eloma é uma lesão reacional da pele, né? Uma lesão que reage, localizada em pontos bem definidos de fricção e pressão, com bordas bem demilitada e dolorosa, a palpação direta do local. São lesões diretamente relacionadas com as áreas de contato, óbvio, né? Porque um calo ele nasce de contato, fricção e pressão, que os pés são submetidos quando caminhamos, saltamos ou usamos um calçado muito apertado, né? Por isso, é importante a avaliação correta da patologia para definir melhor os fatores que estão envolvidos nessa lesão, uma vez que os tratamentos podem variar e terem uma abordagem completamente diferente. Então, tipo assim, você vai olhar e ver o que está acontecendo, né? Se é a biomecânica dele, né? Se ele está usando um calçado que ele precisa para o serviço dele, que tem aquelas bico de ferro, que está ocasionando calo, você vai precisar indicar um protetor, né? Ah, usa só salto alto, então tá com calos no antepé.
Vamos usar uma almofada, né, para o metatarso. Tudo isso a gente tem que avaliar. Não, é o quinto. Por que é o quinto? Porque se você fizer uma medida, né, dessa área aqui do pé com a área do calçado, você vai ver que não é a mesma, né? Então, assim, as pessoas querem colocar um pé no calçado menor, na verdade. Então, isso causa calo, causa incômodo. Tá? E isso futuramente causa outros tipos de patologia, como dedo em garra, dedo em martelo, dedo em taco de golfe, queda do arco transverso, esporão de calcânio, faceite plantar, metatarsalgia, neuroma de Morton. São várias as patologias que podem ser acometidas nos pés por descuido, por uma hiperpressão excessiva, que não é cuidada, tá? Olha quantas patologias podem estar aí, ok? Então vamos lá, só para vocês entenderem por que o calo com núcleo ele dói tanto, né? Então aqui, gente, ó, vou pegar uma canetinha aqui. O calo ele vai formando, tá? Ele vai formando uma camada espessa. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vai formando uma camada espessa e ele vai fazendo o quê? Ele vai entrando para dentro, ó. Ele vai virando uma rolha. O que acontece? O que nós temos aqui embaixo? Nós temos terminações nervosas. Então, quando a gente anda, que a gente está achatando, o que está fazendo? Está batendo nessas terminações. Então, o calo dói. Então, isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui, esse rolhão de queratina, é justamente aquilo que você tira que alivia o seu cliente. Tá? Então, é isso. Esse é o formato do calo com núcleo. Tá? Então, hoje é para vocês entenderem que não tem nada a ver com verruga. Tá? Então, verruga é um vírus. E calo com núcleo é uma hiperpressão, tá? E outra coisa, gente, esse calo com núcleo, para ele chegar nesse estado, é porque essa hiperpressão ela já está vindo, ó, há muito tempo. Primeiro ele cria um calo duro, tá? Aí depois ele vai podendo se transformar num calo com núcleo. Então é esse rolhão aqui que dói no seu cliente. Então por isso que não adianta você ir lá e tirar só isso aqui, ó, e deixou o núcleo. Vocês podem ver que muitas vezes o seu cliente fala assim, não, tá me incomodando, parece que você não tirou nada. Por quê, gente? Porque se realmente você não tirar, né, se você não conseguir ir até aonde, ó, vou até mudar de cor aqui para mostrar para vocês, ó. Se vocês não conseguirem vir aqui até onde a pele fica rosadinha, não adianta. Muitas vezes sangra, mas a gente tem que fazer o possível para não sangrar. Se sangrar, beleza. Ou você usa o eletrocautério, ou você faz um tipo de cauterização, ou você faz um tipo de curativo, tá? Não tem problema nenhum, ok? Vai voltar a cicatrizar. O ideal é que não sangre, tá? Esse é o ideal, sempre. Vai fazer uma onicofose? O ideal é que não sangre. Tudo bem? Mas se sangrar, a gente tem que dar todos os cuidados, né? Como eu sempre falo em aula de curativo. Tudo bem, gente? Então, esse aqui é o nosso querido calinho com núcleo, que deve doer. Eu não tenho, né? Mas quem tem, com certeza, dói bastante. A gente vivencia isso, né? Tipos de calo. Então, vamos entender quais são os tipos de calo. Então, nós temos aqui o calo duro plantar, é um calo com acúmulo intenso e exagerado de queratina em pontos de pressão, pode ser localizado em região plantar ou dorsal. Nós temos calo duro dorsal, extremamente duro, seco, pode possuir ou não núcleo, que foi o que eu falei agora, e ele tem formas variáveis. Por isso que vocês confundem, porque se vocês olharem esses dois que estão aqui, ó, você pode falar, isso daqui é uma verruga, né? Não é isso? Então, por isso que tem que tomar cuidado, tá? Tem uma pessoa entrando só. Então, vamos lá. Vocês vão entender mais pra frente como que eu sei, Célia, distinguir isso daqui. Vocês vão aprender, tá bom? Então, primeiro é o calo duro. Olha o formato do calo, tá? Ele tem um núcleo mais, um amarelinho, mais suave. Só que ele é extremamente duro,
tá? Ele não tem papilas hipertróficas, não tem, né? Não tem aqueles pontinhos pretos. Então, isso já é um diferencial para mim, ok? Então, vamos lá. Qual outro tipo de calo? Calo vascularizado. Calo que apresenta espessamento córneo entremeado com capilares sanguíneos, é doloroso e pode ocorrer devido a uma longa permanência sem a retirada do calo, na qual o núcleo se aprofunda, comprimindo a pele, né? Então, por exemplo, o cara tem um calo com núcleo, só que ele não vai no podólogo, ele não vai de jeito nenhum. Gente, só um minutinho, tem gente na sala me chamando. Então, vamos lá. Ele tem um calo com núcleo, só que ele não vai no podólogo, ele tem medo, ou sei lá, por qualquer outra situação. Então, vejam bem, esse núcleo, como vocês viram na aula, no slide anterior, ele começa a comprimir os vasos, tá? Então, aí ele começa a ser um calo vascularizado, porque ele está rente aos vasos, tá? Então, como que eu consigo saber isso daí? Porque normalmente, quando você olha ali o calo, o anel dele, ele tem ali no meio, ele tem tipo uma rachadura, tá? Não sei se vocês conseguem, se alguém já pegou esse tipo de calo, mas ele é bem assim mesmo, ele é bem diferente, tá? Do calo duro mesmo, porque o calo duro, ele não tem nada, nenhuma fendinha ali, tá? Ele é duro mesmo, espesso. Você vai fazendo retirada, beleza. Mas quando você tem esse tipo de calo vascularizado, ele tem a característica ali do núcleo, ok? Só que ele tem tipo uma fenda. Por quê? Porque já existiu ali o rompimento, tá? Então ele tem uma vascularização e ele é um calo que dói pra caramba. Então ele é fora do normal. Então, se você vai fazer um calo com núcleo, beleza, a pessoa tá deixando você tirar. Só que nesse caso aqui, não. Nesse no outro que eu vou apresentar, não. Você tem que ir com muita paciência, usar outros tipos de recurso, porque com a enucleadora você não consegue, tá? Outra causa do calo vascularizado também pode ocorrer pós-trauma, de lesões provocadas por descuido do profissional, que retiram o núcleo em excesso, lembra que eu falei anteriormente de sangrar? E que devido ao sangramento, a cicatrização não ocorre de forma normal, desviando alguns capilares do seu corpo. Olha, gente, olha que coisa importante isso. Por isso que eu falo para vocês, não deixe o seu cliente sair do gabinete sem curativo, tá? Sem uma assistência, ok? Então, foi lá, fez, sangrou, dá uma assistência, tá? Porque pode virar uma outra coisa, tudo bem? E veja também se essa pessoa, né, como a gente tem que fazer ali na ficha de avaliação, a gente vê as doenças sistêmicas, ok? Com quem que a gente está lidando sempre, gente? Podólogo que não faz ficha de avaliação, ele está por fora, tá? É obrigatório fazer ficha de avaliação, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Não tem uma foto muito boa, tá? De calo vascularizado, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui não é para sair da sala. Cadê? Cadê? Isso acontece, tá, gente? Ao vivo e a cores. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Agora eu já sei por que eu errei. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa fendinha aqui que eu falo para vocês, ó. Então, ó, ele é um calo, tá? Ele tem um núcleo, mas ele tem uma fenda. Então, essa fenda é a abertura da vascularização dos capilares que ele tem contato. Então, quando você começa a mexer ali, aí que o bicho pega. Tem estratégia, tá, gente? Então, para fazer esse tipo de calo, você sempre vai começar sempre por cima, superficial, tirando o máximo que você conseguir deixar esse calo bem plano, para depois você, assim, pelas laterais e tirando o núcleo, tá? Se você já for com sede ali nesse núcleo, você não consegue. Não adianta, tá?
Eu tive muita experiência com isso daí, com os dois tipos de calo. Então, vamos lá. Espero que fique bem claro isso para vocês, tá? Que isso é bem importante. O neurovascular. Calo que apresenta espessamento córneo também, entremeado com capilares sanguíneos e terminações nervosas. Esse é o pior, tá? Assemelha-se ao calo vascularizado, porém possui ambas as características. Outro fator que pode ocorrer na formação do calo neurovascular é a pessoa passar por longos períodos com calo duro, em um ponto de atrito constante, o núcleo se aprofunda na região vascularizada e devido à proximidade dos capilares sanguíneos com as terminações nervosas, vai formando o calo neurovascular. Então, uma coisa vai levando a outra. Calo duro, gente, a pessoa não pode ficar com calo duro. O próprio nome já está falando, né? Então, a pessoa, você imagina, a pessoa está andando e aquela saliência ali está fazendo o quê? Está empurrando todas as estruturas internas, né? Então, isso vai ocasionando esses tipos de patologia. Então, só para vocês entenderem que o calo vascular está perto de capilares e o neurovascular perto dos dois, tá? E aí nós temos assim, ó. Não dá para ver muito direito, não tinha uma foto melhor, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem que ele é quase igual ao outro, porém ele está perto de terminações nervosas. Então, ele pode começar a ficar meio tipo um hematoma, tá bom? Porque ele tem muita dor, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Na verdade, vocês às vezes nem conseguem tirar. Eu tinha um cliente em São José do Rio Preto, um médico, que ele tinha esse tipo de calo, ele só deixava eu tirar um superficial, e aí o que a gente fazia? A gente usava um dispositivo para aliviar a dor, tá? Que tipo de dispositivo? Eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Então, como que a gente faz? Esse aqui são alguns recursos que eu coloquei para vocês estarem utilizando, tanto na verruga quanto no calo com núcleo, tá? Para quem não conhece, isso aqui se chama microbrush, tá? Cada cor é uma espessura, eles são cotonetes com algodão na ponta. Quem que usa? O odonto, tá? Então, eles servem para quê? Para vocês estarem utilizando com ácidos, tá? Ele é mais focadinho, ele vai absorver menos líquido. Por quê? Se você pegar um algodão, né, que eu ensino para as meninas, você vai tirar um pouco, né, daquele chumaço de algodão e vai deixar só um pouquinho, porque senão fica muito líquido retido ali, tá? E os microbrushes, não, eles são maravilhosos. Outra coisa, o que a gente descobriu? Que os palitinhos dá para se reaproveitar. Então, a gente esteriliza eles, tá? A gente consegue esterilizar e coloca um pequeno algodãozinho, sabe? Igual a manicure faz para enrolar o palitinho. Você pega ele e enrola, tá? Se quiser, senão joga tudo fora. Mas dá para reaproveitar, tá bom? Essa daqui é uma enucleadora média. Eu não gosto de trabalhar com a pequena nem a grande, tá? Na verdade, a média, eu acho que ela é um tamanho legal para você fazer lá a retirada do calo com núcleo. Esses daqui embaixo são os dispositivos que eu falei para vocês, que todo podólogo deveria ter no seu gabinete, né? Aonde que eu acho isso, né? Eu sempre repito nos meus cursos que vocês devem ir aonde? Na Shima Produtos Ortopédicos e fazerem o seu cadastro, né? Agora há pouco mesmo eu entrei lá e eles estão fazendo normalmente o cadastro, eles falam que vocês são profissionais, né? E aí vocês têm um preço de custo. Então, isso aqui vocês conseguem repassar para o seu cliente, tá bom? Então, vocês compram as cartelinhas, o seu cliente não sabe o valor, né? Então, assim, vocês vão fazer o valor de vocês e é bem legal para a gente estar revendendo e para ele estar saindo, por exemplo, do seu gabinete já com algum anteparo, ok? Isso também é bem legal quando você faz uma aplicação de um ácido ou mesmo do eletrocautério, para que evite o contato naquele momento do pé com o solo ou com o calçado, né?
Ah, ele tem calo, então tá. Então ele acabou de fazer a retirada, tá sensível, usa um dispositivo. Isso é muito barato, gente, entendeu? Então isso às vezes dá até para você ter de cortesia, para demonstrar e fazer a revenda, ok? Eu coloquei aqui para vocês a vaselina ou creme e daqui a pouquinho eu vou explicar por que eu coloquei isso daqui aqui, tá bom? Já vou explicar. Então, ó, não apaguei lá e aí ficou aqui, escrito aqui que chama produto ortopédico. Deixa eu ver se eu consigo apagar agora. Consegui. Então, vamos lá. Aqui nessa imagem é uma aluna que estava fazendo aplicação com a gente lá no colégio, tá? E só para vocês terem uma ideia, olha quantas, tá? Ela tinha problema de imunidade, tá bom? Só que olha como que o resultado já ficou bacana, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, né? Ó, dessa para essa, tá bom? Aqui foi usado o ATA, tá? Foi usado o ATA. Só que ela não deu continuidade, então por isso que a gente não tem a foto final, tá? Ela mudou de escola e interrompeu o tratamento. Isso é outra coisa também, tá, gente? Quando o seu cliente ele começa um tratamento e ele interrompe, volta. Por quê? Porque você não eliminou por completo a verruga, tá? Então, tem que deixar isso bem avisado para o seu cliente. Tem muitas podólogas que já fazem um pacote, já cobram. Aí é o jeito de vocês, tá? Não tem como eu falar assim para vocês, quanto que eu cobro? Tem que ver a região. A gente está falando aqui de quase 100 pessoas de regiões diferentes, né? Então, não tem como... É você que vai saber, tá? Aqui é um outro caso. Esse daqui foi com eletrocautério. Olha que bacana, né? Então, aqui, ó. Eletrocautério. Olha como foi o resultado final, tá? Praticamente cicatrizado. Então, é bem gostoso de trabalhar com eletrocautério. Esse daqui é um ácido nítrico, tá? Então, para quem não conhece ainda, o ácido nítrico, ele fica essa camadinha amarela, tem que saber usar, porque ele é um ácido nítrico fumegante, né? Não é todo mundo que pode chegar e ir comprando e usando, tem que ter um mínimo de conhecimento e um mínimo do que você está fazendo, tá? Mas ele é assim, quando você aplica, na semana que o cliente vem, ele fica com essa casquinha, mais ou menos igual aquela situação que eu mostrei lá das camadinhas da verruga, mais ou menos isso daí. Você vai tirando essa, se você só tira o que você fez, você não aprofunda, tá? Por quê? Porque não pode sangrar. Lembrando, né, que é sistema linfático, sangue pode ir para outro lugar, ok? Olha o resultado final, que maravilhoso. Ácido nítrico aqui, tá bom? Vamos falar de alguns produtos que são vendidos livremente na farmácia. Então, tem uma gama de produtos que prometem afinar a espessura da pele, acabar com calo e calosidade e verruga, né? Qual é ele, gente? É o ácido salicílico, ok? Então, alguns produtos são usados para tratar calo e calosidade, podem conter ácido salicílico. O ácido salicílico é usado para ajudar a maciar a camada superior da pele morta, de modo que pode ser facilmente removida. Os produtos são suaves e não devem causar qualquer dor. O ácido salicílico está disponível para aplicação direta, tal como o líquido ou gel. Tem pastilha, tem plasto, tem tipo como se fosse um band-aid, e ali tem um ácido durinho que você coloca. Tem vários tipos hoje em dia no mercado. Mas por que isso é perigoso? Vamos lá. Porque o ácido salicílico, ele deve ser evitado aonde, gente? Uma condição que causa problemas de circulação, tais como diabetes, doença arterial periférica ou neuropatia periférica. E isto ocorre porque há o maior risco de danos à sua pele, nervos e tendões. O ácido salicílico pode, por vezes, danificar a pele em torno do calo. Você pode precisar cobrir a pele ao redor do calo. Isso eles não sabem, tá? Sempre leia as instruções cuidadosamente antes de aplicar o produto. Então, o que eu quero chamar a atenção aí? Que não é que esses produtos não fazem efeito, eles fazem efeito. Porém, as pessoas que compram, elas não sabem utilizar. Então, por exemplo, eu já vi um caso de uma mãe que deixou o filho utilizando. Filho,
Filho de 14 anos mandou ele ficar passando no pé. Então, o que ele faz? Ele passa aleatoriamente a quantidade que ele acha que é a certa. O que aconteceu? Calo infeccionado. Então, o ácido salicílico, quando ele não é utilizado corretamente, causa o que vem para a gente, que se chama calo infeccionado. Então, eu coloquei isso daqui para mostrar para vocês que duofilme, Verrux, né, Dermolimp, Calotrate, Caloplast, tem um monte aí na vida. Você pode ver que a base deles é o quê? Ácido salicílico, tá? Então, escorre, danifica a pele, tá? Não sabem utilizar corretamente, tá? Então, assim, o que eu sugiro? Normalmente o cliente ele vem para você com algum desses produtos. Eu já peço para parar na hora e aí eu vou instituir o meu protocolo, tá? Por quê, gente? Porque é o seguinte, eu só trabalho com aquilo que eu acredito, né? Então, assim, se fosse para eu, que estudo, chegar e usar um produtinho que tem na farmácia, então não tem porquê, né? Então, assim, nós estudamos e a gente faz valer isso com protocolos, com experiências, para estar aqui passando para vocês, né? Eu já peguei um caso aí que acho que está aqui para mostrar para vocês, um caso bem grave de infecção, um calo infeccionado, tá? Olha, lembra lá que eu coloquei lá a vaselina? Então, é para esse caso aqui, ó, vaselina ou creme. Antes de você utilizar um produto químico para fazer cauterização de verruga, é necessário que você faça esse tipo aqui, ó, que você coloque isso aqui ao redor da verruga. Você tem que colocar ou um creme ou uma vaselina, alguma coisa que não deixe vazar, que não deixe escorrer. Isso é necessário? Com certeza é necessário. Porque, de repente, se eu estou usando um ácido nítrico aqui em quantidade que, né, grande, que eu não tenho muita experiência em ele escorrer, o que vai acontecer? Ele vai atingir uma pele que não tem vírus, uma pele saudável, uma pele fina, queima, tá? Então, é necessário fazer isso? É necessário. Em que caso que eu disse? Quando eu estou fazendo um protocolo químico, tá? Químico. Presta bem atenção nisso. Esse caso aqui, então vamos lá. Esse cliente chegou para nós com o diagnóstico de VP, fazendo uso de ácido em home care. Calo plantar estava infeccionado. Olha isso aqui, gente, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ele foi diagnosticado com VP, tá? Ele veio com o diagnóstico de VP, só que não era VP, é calo, tá? Então, ele veio com calo plantar infeccionado. Pedimos para ele parar de usar o produto, desbastamos, usamos o eletrocautério para ajudar no processo de cicatrização. Olha o resultado final, é o de cima. Quanto tempo isso durou? Eu acredito que foi uns 3 meses, porque ele vinha uma vez por mês só, tá? Mas só o fato dele ter parado de utilizar o produto, isso já ajudou, né? Olha que impressionante, gente. Quem acompanhou esse caso foi a professora Adriana Simone, tá? Do Colégio Goretti, deve estar aqui na live, ela que acompanhou, tá bom? Vamos lá. Menino de 12 anos de idade com verruga plantar. Diagnóstico realizado por nós, né? Ele veio pra gente, ele não passou no médico. Como que foi feito o protocolo dele? A gente usou eletrocautério e a gente usou o ácido, tá? Quem foi que fez esse caso? Foi eu e a Fátima. Tá aqui a fotinho dela, aqui, ó, que linda, ó. Ela tá aqui na live. E é o seguinte, a Fátima, ela era de Sergipe e veio para São Paulo, ficou um ano aqui, mas precisou voltar, não se adaptou, né? E ela abraçou tudo que ela podia abraçar para levar para Sergipe. Isso que vocês estão vendo de fundo aqui, gente, são todos os certificados que ela fez comigo enquanto ela estava aqui em São Paulo, tá? E foi ela que cuidou desse menino. Se eu não me engano, o nome dele era Caio. O que eu quero que vocês vejam?
Essa primeira imagem aqui é como ele chegou, tá, o Caio? Como ele chegou, como foi ficando e resultados finais, tá? No caso dele, por que nós usamos o ácido, não só o eletrocautério? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. Quando o tratamento vai sendo finalizado, ele começa a sentir o incômodo do eletrocautério, porque o eletrocautério por carbonização, faiscamento, né? Então, ele acaba sentindo. Então, a gente muda o protocolo, entendeu? E uma coisa bacana que eu quero passar para vocês é que toda vez que vocês forem fazer qualquer tipo de protocolo, explique isso para o seu cliente, tá? Então, ele é um menino de 12 anos que começou a ver um negócio lá, né, saindo faísca, as crianças ficam amedrontadas, tá bom? Então, quando você explica, quando você faz bem devagarinho, que ele sente que não vai doer, que vai melhorar, que aquilo vai sair do corpo dele, então ele aceita o tratamento. Então, foi super bacana, porque assim, vinha ele e o irmão mais velho, depois ele começou a entrar sozinho, tá? Então, no começo, a Fátima acompanhou comigo e depois eu deixei para ela ter experiência, para ela ter prática, para ela poder levar para fora, tá? Então, foi assim, e a maioria, tá, gente, dos nossos casos que a gente faz, não volta com recidiva no mesmo local. Não volta. Isso que é bacana, tá? Então, eu queria passar isso aí para vocês. O próximo caso, quem fez foi a Jéssica, tá? Eu acredito que ela esteja aqui na live também. A Jéssica fez o curso de eletrocautério, vários outros cursos. E aí é o seguinte, quando ela fez o curso, tá? Logo na semana ela já pegou esse caso aqui, que é uma verruga na borda lateral, tá? Do hálux. E ela usou, ela é tipo mosaico, essa verruga aqui, tá? E ela usou o eletrocautério. Não deu tempo dela me passar o resultado final, porque a gente estava em correria, ela estava em atendimento, mas só para mostrar para vocês que é super tranquilo fazer esse tipo de procedimento, principalmente com o eletrocautério, tá? Tem outro tratamento aqui da Jéssica também, que é muito melhor para a gente estar vendo aqui, ó. Olha só, o início, tá? Ela foi fazendo, olha o final, gente. Então, ó, ela contou para mim que foram 6 sessões, ok? Intercalando com ácido e eletrocautério, tá? E o resultado foi esse daí que vocês estão vendo. Então, dá para fazer? Dá. É o que eu falo, a podóloga, ela vai instituir o seu protocolo. Se ela quisesse só fazer com eletrocautério, também daria. Então, assim, vocês podem ver que a maioria não chega a 10 sessões. Tá? É muito difícil. A maioria é 6, 7, não chega nem na 8ª, tá? Então, é mais um trabalho aí de uma aluna, tá? Que tá sempre comigo, eu falo que são as seguidoras, né? Tá sempre aí e mostrando para vocês e ficam satisfeitas com o resultado, ok? Esse daqui é recente, tá? É da Cleide. É uma menina de 5 anos de idade. Agora, gente, olha a curiosidade. Essa menina, ela tem desidrose, tá? Então, por ela ter desidrose, vocês sabem que dá aquelas bolinhas, incomoda. Então, assim, ela não gostava de ficar calçada. Então, ela andava muito descalça, tá? Então, o que acontece? Descalça, quintal, dá microfendas, e aí pegou o vírus. Essa primeira foto aqui é como ela se encontrou. Então, bem esbranquiçada, tá vendo? Ó, com anel, né, circunscrito, ó, bonitinho. O que ela foi fazendo? Usando eletrocautério, tá? Então, olha só. Menina de 5 anos de idade, desidrose, não aguenta ficar calçada, tem gato, adora brincar no quintal. Então, o que ela me contou? Que ela fez 2 sessões com ácido e 5 sessões com eletrocautério, ok? Olha aqui o resultado final, perfeito. Tá vendo? Então, assim, dá muita satisfação quando você vê esse tipo de resultado, você vê que é uma criança, né? Então, dá para fazer? Dá para fazer.
O que você pode fazer? Vai abaixando a intensidade. Ela falou para mim que usou a intensidade 6, tá? E ela tinha mandado outro caso também de um garoto com 17 anos, mas estava no início, mas também estava dando super certo, estava fazendo com eletrocautério, ok? Tá, falamos até agora de verruga, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que dá para fazer também uma carbonização de calo com núcleo, tá? O que isso vai fazer? Ah, vai eliminar o núcleo? Não, não é que vai eliminar, mas vai melhorar a vascularização. Então, o que a gente disse até agora? Que o núcleo, né, ele dói muito, né, e ele vai atingindo até chegar na derme, onde está vascularizado. Se você aumentar a permeabilidade daquele local, aumentar a vascularização e falar para essa pessoa usar um protetor para diminuir a carga, com certeza você consegue diminuir o calo com núcleo, tá? Então, é assim que funciona. Não é que você vai aplicar e vai falar, nossa, vai sumir o calo com... Não, porque senão a gente estaria rica, né? Mas não é esse o caso. A gente vai melhorar a localização, tá? Por quê? Porque esses calos, cada vez, eles doem mais. A pessoa vem e volta com a mesma patologia. Vem e volta com a mesma patologia. Então, se você tem um recurso que melhora, que ativa a circulação daquele local, com certeza os resultados vão ser bem melhores, tá? Ah, você tá com uma tinha de difícil cicatrização, envolve um monte, vai fazendo carbonização, entendeu? Por quê? Porque a carbonização, ela permeia, ela ajuda a melhorar a vascularização do tecido, tá? E vem maior nutrientes para aquela região, ok? Então, vamos lá. Só para a gente entender que uma coisa fundamental que vocês precisam saber é que a verruga, prestem bem atenção nisso, a verruga, tá? Ela não tem, a digital não continua. Olha aqui, ó. Então, olha só. Aqui é a digital, ok? Aqui tá a verruga. Então, o que a digital faz? Ela para, ela não vai continuar, porque existe um vírus ali. Ao contrário do calo. Quando você tem um calo, você tem uma hiperqueratose, vocês podem perceber que a digital continua, tá? Ó, tem digital para lá, digital para cá, digital em todo momento. Então, esse já é o segundo fator para vocês conseguirem distinguir um calo de uma verruga, gente. Isso aqui é fato, tá? Porque a verruga, ela tem essa camada esbranquiçada, que ela não vai deixar com que a pele continue, porque ela tomou conta dali, entendeu? Então, perdeu a digital. Não tem, ó, não passa digital aqui, gente. Olha, olha. Podem perceber, eu ampliei a foto só para vocês nunca mais esquecerem isso. Então, olha aqui, ó. Desse outro lado aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui. Esse outro lado aqui, olha como isso é profundo, ó. E se vocês olharem... Ah, outra dica que eu dou para vocês. Tá em dúvida? Faz uma foto, né? Uma imagem perfeita, nítida, tá? E depois amplia no celular. Gente, vocês conseguem ver tudo, tá? Principalmente quando vocês fazem tratamento, né? Que eu ensino isso muito para as meninas no curso. Quando vocês vão fazendo o tratamento, vocês vão fazendo e ampliando para ver como é que tá, qual é o local que está precisando ali de um eletrocautério do ácido que você esqueceu de colocar, tá? Porque ali quando a coisa é pontual, mas quando você faz uma foto e amplia, você consegue enxergar. Então, tá em dúvida, esse é um dos recursos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a foto antes, tá? Para depois você calçar as luvas e tudo direitinho. Não é para ficar mexendo lá, fazendo podoprofilaxia, depois vai lá, pega o celular e fica manuseando, tá? Não é assim que funciona. Então, tá em dúvida, faz essas duas coisas que eu falei para vocês, tá? Que vai dar super certo e vocês nunca mais vão esquecer isso. Tá bom, gente? Eu acho que esse é o último slide. Deixa eu dar uma olhadinha.
Último slide. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou abrir para perguntas no bate-papo, rapidinho, tá bom? Só apagar aqui. Obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O meu áudio tá baixo, gente? É isso? Não, aqui tá 100% o meu áudio. A live vai me ajudar muito. Certo, gostei. Tô sem áudio. Boa noite. Não tem pergunta, meninas? Vou ficar... Eu te escuto hoje. Na minha... Bom, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhuma dúvida, né? Eu acho que vocês conseguiram entender bem, porque, na verdade, já é uma matéria de vocês, né? Já é uma coisa que vocês já estão dominando. Às vezes, vocês só se confundem, né? Às vezes tem um pouco de dúvida referente se é uma coisa ou outra, né? Então, estão perguntando aqui, qual o ácido que nós temos que usar? É aquilo que eu falei. Eu coloquei os ácidos lá, você que vai decidir, né? Eu não tenho uma regra pronta para vocês, né? Tem pessoas que gostam do ácido A, outra do ácido B, uma só do eletrocautério. Tem meninas que só gostam de laser, tem gente que só gosta de alta frequência. Você vai instituir o seu protocolo. E eu sempre falo assim, foca numa coisa. Não fica, sabe, modificando, porque senão não vai sair legal, entendeu? Nem uma coisa e nem outra, tá? E outra, você acaba não tendo muita experiência naquilo que você quer fazer, tá bom? Deixa eu ver se tem mais... A textura da pele é um pouco emborrachada. É isso mesmo, a textura da pele, ela é bem... Ela tem uma característica meio emborrachada, aquele esbranquiçado ali, né? Por isso que, às vezes, dá para acertar quando é uma verruga, tá? Bom, eu não uso melaleuca em verruga, tá? Porque melaleuca, ele foi intitulado, como eu já disse na live anterior, na cromatografia dele, ele foi intitulado como antifúngico, tá? E como eu disse, quando você faz uso de óleos essenciais, o seu protocolo, ele demora muito mais e ele tem que ser em home care, tá? Respondendo aí. Qual a porcentagem ideal para comprar? Comprar? Então, eu não sei se você está perguntando dos ácidos, né? Mas, é assim, ácido nítrico não se acha, tá? Isso não é assim, tá? Então, não tenho como responder isso para você na live, tá bom? As meninas sabem o que eu quero dizer quando eu estou falando isso daí, tá? Se for o ATA, por exemplo, você tem vários tipos de porcentagem, tá? Tem 70, 80, 50. Aí é você que vai intitular o que você quer trabalhar, tá? O que você sente firmeza. Normalmente, gente, é assim, quem usa esses tipos ou foi atrás, fez um curso para saber o que está utilizando, né? Então, assim, se você quer comprar e usar aleatoriamente, eu acho complicado. Vou ser bem sincera, né? Porque vai além do que essa live que só foi citado, tá? E eu penso assim, né? Eu sempre, quando eu quis ficar melhor em algum assunto, eu fui estudar e fui fazer o curso, tá? Então, assim, não dá pra gente ficar numa live falando, porque eu acho errado, por exemplo, você ir lá e comprar e usar aleatoriamente sem saber qual a finalidade disso daí, né? Tá? Então, eu acho que as pessoas têm que saber um pouquinho mais, tá bom? Qual o nome do site? O nome do site é Tima Produtos Ortopédicos, tá bom? Quando eu escrevi na live aqui, no PowerPoint, ele fica registrado. Então,
Essa live, ela tá sendo gravada, tá bom? Então, ela vai subir pro YouTube. Tanto a live quanto o podcast. Então, assim, vocês podem estar revendo várias vezes do que foi passado. Então, não tem necessidade de apostila, porque a apostila já está na live. Entendeu? Tem muitas meninas que fazem print da tela. Dá para você fazer o que você quiser, gente. Assistir várias e várias vezes, tá bom? Então, a live ela vai estar lá no YouTube, ok? Mas aqui você intercala. Sim, eu intercalo o ácido com o eletrocautério, tá? Eu já tinha comentado isso daí. Tá bom, gente? Bom, gente, pelo que eu tô vendo, não tem pergunta, eu acho que ficou esclarecido para vocês, né? Se ficou com dúvida, vai lá na live e vê novamente o vídeo. Tá bom? Gente, eu queria que vocês ligassem o vídeo para mim depois fazer uma foto, igual a gente fez da outra vez, rapidinho. Vamos lá, gente. Tá frio, né? Opa, foto, né, Célia? Vamos lá, gente. Eu liguei o áudio. Rapidinho o vídeo. Prof, Eu já tô aqui. Mari, Daniele, iPhone de Maria, não sei quem é, Ivanir, não sei quem é. Vamos, liga aí rapidinho, gente. Oi. Vamos se arrumar. Oi. Oi. Vamos, gente. Oi. Vamos se arrumar, Mari, prof. Boa noite. Quanta mulher, viu? Peraí, Oi. tá aparecendo vídeo meu? Porque eu vou tirar uma... Oi, Adriana. Eu quero falar com você, Dri. oi, minhas lindas. Oi, Tudo Dri. bem? Ah, legal, saudades dela. Não adianta, esse pessoal a gente pede para coisar, mas não adianta. Ô, Célia, você vai Oi, dar boa aula noite. de Peraí, que eu vou tirar eletrocautério fotinho, peraí. Vai tirar foto. Nancy, saudade, Eu dou um Nancy. print, gente. Ô, Nancy, saudade. Peraí. Não sei se dá para ver todo mundo, né? Avisa antes de tirar aí. Com a boca aberta. Quem? Cadê vocês aqui? Então vamos lá. Vamos lá, segunda turma. Renilde, Linda. Ah, segunda turma tá em peso, olha lá. Aldete. Da outra vez deu errado, né, gente? Eu consegui tirar de duas só. Peraí, hein? Não sai daí, não. Eu vou mandar para vocês. Vamos lá. Segunda. Terceira, Marlene, Daniele, Carla, Ângela, Vanessa, Poliane, Adriana, Soares. Tá todo mundo desligado? Então só vou tirar... Desligado. É para desligar? Não, para ligar o vídeo, pra gente tirar uma foto. Ah, tirar o vídeo? Ligar o vídeo, não é tirar o vídeo. Ah, bom. Tá ligado, né? É tudo aqui. Aí. Aqui, ó. Tá todo mundo dormindo, né? Ângela, Vanessa, Arlene, vamos, gente. Aí, Cadê esse povo? cadê vocês? Denise, quer entrar com o Professor. meu filho, Graça. Como entra o Prisciliana. vídeo? Quem é Prisciliana? Eu tô lembrando. Marlene, Cida, Elizabeth, Cleide, Carla, Daniele, Nathalie, Tatiane. Vamos lá, fazer um print aí, vai. Como é que liga o vídeo que eu não sei? Peraí. Gente, próxima live é recursos terapêuticos no pé diabético, tá? Eu acho que tá lotado. Vamos lá. Quando é, Célia? Gente, Quando é a live? sábado que vem. Gente, Beleza. obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. Vão ter mais live dessas, tá bom? Célia, a minha foto saiu, Célia. Participarem. A Mari, abre o vídeo, Mari. Aqui, ó. Tem gente que não sabe o vídeo.
Maria Miriam, Elisângela entrou de hora. Filtrou a testa no vídeo. A professora Adriana aqui, ó, que fez aqui. Nancy, cadê você, Nancy? Aqui, estou aqui. Saudade. Não é a Nancy, é a Francisca. Não é a Nancy, é outra. Nancy. Não sei por que ela... Oi, meninas, tô bem. Cadê minha foto? Deixa eu tirar mais uma aí, porque agora apareceu bastante gente. Peraí. Se ajeita, Fera, se ajeita. Ajeita aí. Peraí. Minha Gente, eu espero realmente assim que vocês tenham entendido, tá bom? As meninas que não conseguiram ouvir, dá sempre problema. Não tem depois vai ouvir a live e vai conseguir achar, tá bom? Fiquem tranquilas que vai dar tudo certo, tá? Saiu minha foto. Célia, saiu a foto aí, amor? Hã? Ela quer ver a foto. Eu vou mandar a foto no grupo. Beijo. Beijo. Tá todo mundo tchau aí. Beijo, Célia. Boa noite. Obrigada. Parabéns. Tchau. Beijo pra todas. Tchau,